Olá, tudo bem, alunos? Espero que sim. Então, vamos hoje fazer a correção das atividades que foi passada para vocês na aula anterior. Nós estamos falando sobre o Egito Antigo, inclusive passei 2 vídeos para que vocês pudessem estudar e aprimorar os seus conhecimentos. Então, mãos à obra e vamos começar a nossa correção. Espero que você tenha feito em seu caderno, por isso agora vamos corrigir. Preste atenção. O vídeo será curto, ele vai ser bastante resumido e estarei passando para vocês as principais características do Egito Antigo através dessas atividades. Bora lá então. Bom, ao analisar estes exercícios, ele praticamente é fácil, de acordo com o conteúdo que foi dado em aula, em sala de aula e também nas videoaulas, que está dentro da plataforma do GR8, nessas aulas virtuais que estamos tendo, ok? Bora lá então. Bom, gente, a primeira questão, ela diz o seguinte: a atuação do Estado na vida econômica dos povos da Antiguidade Oriental, principalmente em relação à agricultura, foi bastante acentuada, sendo justificada por estes como. Então, nós vamos estar analisando aqui o que? A sociedade egípcia. Né? E quando a gente fala de sociedade egípcia, não só na sociedade egípcia, mas praticamente todas as civilizações, a gente tem que entender que eles procuravam praticamente o que? A responsabilidade atribuída, que era o que? Era aos governantes de zelarem pelo bem comum da sociedade. Então, se você marcou a letra E, a resposta está correta. Vamos na questão número 2. Ela diz o seguinte: os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Por quê? Por que eles embalsamavam o corpo humano? Porque os egípcios tinham, né, essa tradição de embalsamar o corpo humano. Isso aqui também já foi explicado em sala de aula. Eu cobrei na prova de vocês, certo? Então, vamos para a alternativa correta. Olha só, quando a gente fala de Estado teocrático, nós temos que analisar que é aquele Estado guiado por uma religião. E a gente sabe que a religião dos egípcios eram politeístas. E essa questão, né, de embalsamar os mortos tem a ver com a religião egípcia. Por quê, gente? Se você marcou a alternativa letra C, você acertou. Porque depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Por isso que eles embalsamavam os corpos. Porque eles acreditavam numa vida após a morte, ok? Vamos então para número 3. Número 3 é uma interpretação, inclusive eu pedi na prova essa questão. Salve, ó Nilo, regas a terra em toda parte. Ó Deus dos grãos, Senhor dos peixes, produtor do trigo e da cevada. Logo tuas águas se erguem, todo o ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os dentes rangem. O trecho acima que eu acabei de ler, ele celebra o quê? Ele tem a ver com o quê, gente? Só analisando esse primeiro, essa primeira linha aqui, eu já entendo qual é a resposta correta. Salve, ó Nilo. Então tem a ver com o rio, tem a ver praticamente com o quê? Com as cheias do Nilo. Então a resposta correta dessa questão, se você tiver marcado a letra E, você acertou, parabéns. Por quê? Porque o poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo
que deixavam no solo um lodo de grande fertilidade para eles desenvolver a agricultura, que inclusive eu já expliquei para vocês essa questão das cheias do milho, ok? Então a resposta correta é a letra E. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 ela está perguntando o seguinte: sobre o Egito Antigo, é correto afirmar que... Gente, se você leu todas as questões, analisou uma por uma, e você viu que não tem nada a ver uma questão, você vai eliminando elas. Assim fica mais fácil para você identificar a correta. Essa aqui é a alternativa correta, letra B de bola. Olha só, sobre o Egito Antigo é correto afirmar que a economia era baseada na agricultura e na criação, atividades vinculadas a um complexo sistema de irrigação. Tudo praticamente aí é ligado ao Rio Nilo, né? Porque o Rio Nilo ele é importante tanto para a produção agrícola, tanto também, né, para o desenvolvimento da agropecuária, porque eles criavam animais. Então, dentro dessas atividades desenvolvidas pelos egípcios, a alternativa correta é a letra B, ok? Gente, eu não vou ficar comentando cada alternativa, seria interessante eu comentar, mas vai ficar um vídeo muito longo e isso acaba cansando. Então eu vou estar resumindo praticamente na resposta, na alternativa correta. Espero que vocês me compreendam, ok? Vamos então para a número 5. A número 5 está fazendo a seguinte pergunta. Segundo o historiador grego Heródoto, os egípcios, dentre todos os povos da antiguidade, eram os mais religiosos. Efetivamente, a vida religiosa que se desenvolveu no Egito foi extremamente rica e articulada. A característica fundamental da religiosidade egípcia era o culto a quem? Né? Era praticamente a divindade. A qual divindade? Né? A gente sabe que o Egito ele tinha uma religião politeísta. Né? De acordo com os nossos estudos, através de videoaulas, através inclusive de quando vocês estudaram no 6º ano, né, que está bem atrás, mas a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? A divindade zoomorphas, cuja divindade principal é Ra, tá? Então é a letra C, a alternativa correta da número 5. Vamos para a questão número 6, que inclusive caiu no vestibular da Universidade Federal do Tocantins em 2014. A pergunta: a construção das pirâmides do Egito Antigo ainda está envolta em mistérios e curiosidades, sendo fonte de estudos na história, na engenharia, na matemática e na arte. Pergunta: o processo de construção das pirâmides caracteriza-se pelo quê? Se a gente analisar as pirâmides do Egito, né, que está localizada na cidade de Gizé, terceira cidade maior do Egito, né, as pirâmides Khafre, Quéops e Miquerinos, se a gente for analisar a estrutura, né, o processo da construção dessas pirâmides, a gente vai caracterizar e vai encontrar a seguinte resposta. Se você marcou a letra C, ela está correta. Grandiosidade em suas dimensões e em uma estrutura sólida. Dimensões muito alta e também na solidez dessas pirâmides. Então a resposta correta é a letra C, ok? Vamos para a questão número 7. Sobre a organização política do Egito Antigo, é correto afirmar que organização política, nós estamos falando de organização política. Se você marcou a letra D, você acertou. Porque dentro da organização política, é correto afirmar que o faraó ocupava o topo da hierarquia social e o seu sistema de governo era o teocrático, né? Foi como eu expliquei para vocês. O governo teocrático
é aquele governo que praticamente está voltado aí para uma religião específica. Quando a gente fala dessa religião específica, a gente tem que entender que a religião dos povos egípcios eram politeístas, ok? Então, a alternativa correta, letra D, que tem o faraó como o que ocupava aí o topo da hierarquia social. Faraó lá em cima, ok? Depois vinha praticamente a nobreza, depois os escribas e assim sucessivamente, ok? Vamos para a questão número 8. A questão número 8, ela está fazendo a seguinte pergunta. Os camponeses, também chamados de felás, executavam inúmeros trabalhos necessários à agricultura e à criação de animais. Os principais produtos cultivados eram o trigo, para fazer o pão, a cevada, para fazer a cerveja, e o linho, para fazer o tecido. Também se dedicavam à plantação de legumes, verduras, uvas, para fazer o vinho, e frutas variadas. Criavam animais como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e posteriormente os cavalos. Para a maioria da população, a carne era um alimento de luxo. Os mais pobres só a consumiam em ocasiões especiais. As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca no rio Nilo, nos pântanos e nos canais, e também pela caça. Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar parte da colheita e do rebanho como forma de tributo aos moradores do palácio do faraó e aos sacerdotes dos templos. Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo, época das cheias, eram muitas vezes convocados a trabalhar compulsoriamente, ou seja, forçado, em obras como, por exemplo, a construção de palácios, templos, pirâmides e etc. A pergunta: o Egito foi uma das primeiras civilizações que existiu, tendo sido responsável pelo desenvolvimento de várias técnicas, como nas áreas da medicina e da arquitetura. Entre outras, a citação se refere ao modo de vida do camponês egípcio. A partir dela, pode-se afirmar que como que é feito, descrito a vida desse camponês no Egito, né? Então, se você marcou a alternativa D, esta alternativa está correta. Ela descreve um modo de vida camponês em uma civilização que possui estado forte e centralizado, ok? Então, isso que a gente acabou de ler agora, praticamente, daria a resposta, letra D. Número 9. Essa questão foi cobrada no Enem de 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois, letra A, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. O que a gente entende aqui nessa questão número 9 é que praticamente os escravos ajudavam a construir aí grandes templos, pirâmides, palácios, etc. Então, se você marcou a resposta à questão A, a resposta está correta, ok? Então, a resposta correta da questão A, da questão 9, é a letra A. Tudo bem? Vamos então para a questão número 10. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade?
É óbvio, gente, que quando eu falo de desenvolvimento da civilização egípcia, eu sempre tenho que entender que ela nasceu às margens do Rio Nilo, ok? Porque foi o Rio Nilo que deu aí para ela a vitalidade. Foi o Rio Nilo que deu vida ao povo egípcio. Então a resposta correta, se você marcou a letra C, é a resposta correta. A existência do Rio Nilo que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades, ok? Gente, é só eu prestar atenção no enunciado, não tem como errar, ok? Questão número 11. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? Então, eu lendo aí praticamente essas 4 assertivas, se você marcou a letra A, esta é a resposta correta. Olha só. O poder era concentrado nas mãos do faraó, a sociedade também era composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. É a pirâmide social, que inclusive eu passei ela para vocês, ok? Entendidos? Vamos então para a questão número 12. A questão número 12, ela está falando o seguinte, ela pergunta o seguinte: sobre a religião no Egito Antigo, é falso afirmar. Olha só, gente. Se é falso afirmar, o que eu já expliquei para vocês, o que vocês estudaram pelas videoaulas, né? É óbvio que vocês já estão sabendo muito sobre o Antigo Egito. Então é óbvio que se você tiver marcado a questão, a letra B, você acertou. Porque, olha só, tá pedindo para marcar alternativa falsa. Então, preste atenção. A letra B é a correta. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta, crença na existência de apenas um Deus. Eu falei isso para vocês? Eu falei que os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso que o corpo era mumificado e que a religião deles era politeístas, acreditavam em mais de um Deus. Eu não disse que eles não acreditavam na vida após a morte e nem que eles eram monoteístas. Então, a resposta correta é a letra B. Entendidos? Ok. Vamos para a questão número 13. A questão número 13 ela está falando o seguinte: na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função das pirâmides? Gente, a principal função das pirâmides, para que elas foram construídas? Eis a questão. Já expliquei para vocês em sala de aula, mas nós vamos estar reforçando aqui nessas atividades. A alternativa correta. Se você marcou a letra D, você acertou. Olha só o que a letra D diz. As pirâmides serviam para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. Então, as pirâmides foram construídas exclusivamente para esse fim, ok? Vamos então para a questão número 14. Quais os principais legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade? O que a civilização egípcia deixou para a humanidade? Bora lá então. Gente, na verdade a civilização egípcia deixou tudo de legado para a humanidade. Vários conhecimentos. E se você marcou a letra D, você acertou. Porque o legado que o Egito deixou para a sociedade foram os conhecimentos na área da medicina, graças à mumificação, desenvolvimento das técnicas de arquitetura, com o uso da matemática, graças às construções das pirâmides. Então ele deixou um grande legado para a nossa sociedade. A medicina e praticamente o conhecimento na arquitetura e na matemática. De um lado a gente vê a medicina sendo usada para a mumificação dos corpos e de outro lado a gente vê aí a arquitetura
e a matemática para a construção das pirâmides, ok? Então esse foi o grande legado que os egípcios deixaram para todos nós, ok? Entendidos? Vamos para a questão número 15. A sociedade egípcia estava dividida em dois grandes grupos sociais: os privilegiados, que era composto pelos nobres, sacerdotes e os funcionários administrativos, e os não privilegiados, que era praticamente a classe mais baixa. Eram os soldados, os artesãos, os camponeses e os escravos. Em relação à sociedade egípcia, a afirmativa correta é qual? Depois de você ler tudo, é óbvio que você marcou uma questão que está na cara. Inclusive, eu já falei para vocês. Lembra daqueles que tinham controle com a escrita? Os escribas. Os escribas praticamente está na letra B. A alternativa correta, da número 15, é a letra B. Os escribas atuavam em todos os níveis da administração. Eles fiscalizavam o controle das despesas dos estados e a arrecadação dos impostos. Então é a letra D. Praticamente os escribas controlavam toda a sociedade administrativa do Egito, ok? Vamos para a questão número 16, está quase terminando. Sobre a religião que marcou a vida do povo egípcio do berço ao túmulo, é incorreto afirmar que... Gente, eu já expliquei isso aqui, está falando da função das pirâmides, inclusive nós já respondeu aí uma questão anterior, né? E está óbvio que se você tiver marcado a letra A, você acertou. Então, a resposta correta é: as pirâmides eram os locais de culto presidido pelos sacerdotes. Está pedindo para eu marcar a incorreta. Alunos, não confundam. Então, esta é a resposta correta porque a alternativa está incorreta. As pirâmides elas foram construídas exclusivamente para depositar o corpo do faraó mumificado, porque ele acreditava na vida após a morte, ok? Vamos para a questão número 17. A questão número 17, ela diz o seguinte, olha só: os altíssimos impostos cobrados para sustentar as campanhas militares do Estado provocaram inúmeras revoltas que abalaram o poder do império. Essas revoltas contribuíram para a conquista sucessiva do Egito por vários povos. Foram povos que conquistaram o Egito, exceto quem, gente? Quem não conquistou o Egito? A alternativa correta, se você marcou a letra C, Hebreus, está correta, ok? Vamos então para a questão número 18 e a última. Bora lá então. Leia o texto abaixo. Nós vamos ler o texto, interpretar e responder. Ó Senhor de todos, Rei de todas as casas, nas decisões mais distantes fazes o Nilo celeste, para que desça como chuva e açoite as montanhas como um mar, para regar os campos e jardins estranhos. Acima de tudo, porém, fazes o Nilo do Egito, que emana do fundo da terra, e assim, com os teus raios, cuidas de nossas hortas. Nossas colheitas crescem e crescem por ti. Tu estás em meu coração. Nenhum outro te conhece, a não ser o teu filho Akhenaton. Pergunta: as afirmativas abaixo se relacionam com o texto acima, leia-as. Primeiro, as cheias do Nilo eram de grande importância para o povo egípcio antigo? Era, gente. Analisa. 2. A figura do faraó aparece associada ao aspecto religioso? Sim ou não? 3. O texto critica o grande poder político dos faraós egípcios? Aí você vai marcar a alternativa correta. Qual que você acha que é? Qual que você marcou a alternativa correta? Analisa comigo.
Então, a resposta correta é a letra A, de Alex. Então, a resposta correta é a letra A, assertivas 1 e 2, que está correta, ou seja, as cheias do rio Nilo eram de grande importância para o povo egípcio antigo e a figura do faraó aparece associada ao aspecto religioso. É o poder teocrático que eu falei para vocês, que está associado a uma religião, ok? Bom, alunos, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a correção das atividades. Ela foi praticamente bastante resumida, porque não dá para ficar falando o tempo todo, né? Isso se torna cansativo. São 18 questões e a gente analisou uma por uma, da número 1 ao número 18. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até breve. Até mais. Tchau.